Ninguém naquele povoado esquecido pelo tempo imaginava o quanto a vida podia pesar sobre os ombros de um homem comum. Mas eu preciso que você fique comigo até o fim desta história, porque quando terminar, talvez você perceba que existe um tipo de força que nasce justamente quando tudo à nossa volta parece desmoronar. E antes de começarmos, eu te peço, inscreva-se no canal, porque histórias como esta têm o poder de iluminar caminhos onde muita gente só enxerga a escuridão. Isso aconteceu lá pelos anos 50, num pedaço seco do Texas, onde até o vento parecia cansado. Era um povoado pequeno, poeirento, onde todo mundo sabia da vida de todo mundo, e onde cada dívida, cada miséria, cada dificuldade ecoava através de portas entreabertas e olhares atravessados. Ali vivia um jornaleiro jovem com sua esposa e seu filho pequeno, numa casinha esmagada entre o calor do sol e o peso das contas. Ele não tinha terras, não tinha posses, não tinha luxos. Tinha apenas seu trabalho e uma esperança que já estava ficando fina como as paredes de adobe daquela casa. Tudo o que desejava era sair das dívidas que o atormentavam como um fantasma que nunca dormia. A cada manhã, ele acordava antes do sol e saía para o trabalho com os bolsos vazios e a cabeça cheia. Era como se a própria vida lhe lembrasse a cada passo que ele não possuía nada além de sua força de vontade. Saía de casa com a testa baixa, como quem aprende a abaixar os olhos para não ser atingido pelo mundo. Caminhava sempre no mesmo rumo, repetindo a mesma rotina, sonhando que um dia, talvez, o destino fosse generoso. Mas, por enquanto, nem o sol aliviava seu cansaço, nem as dívidas lhe davam uma única madrugada de descanso. Numa dessas manhãs, ele caminhou até a loja do povoado. Aquela loja era o coração do lugar. Um coração velho, desbotado, rachado como madeira antiga. Era um casebre torto, pintado com resto de tinta branca que o tempo insistia em arrancar. Por uma janela aberta, via-se sacos de farinha empilhados, feixes de feijão, açúcar em torrões amarelados e tabaco barato pendurado em cordas. Era o tipo de lugar ao qual todos iam, e do qual quase ninguém saía sem acrescentar mais um número ao pequeno caderno de dívidas que o dono guardava com a avareza de quem coleciona ossos. Quando o jornaleiro empurrou a porta, a dobradiça guinchou como se reclamasse de quem entrava. Todos os olhos se viraram para ele, alguns disfarçando julgamento, outros nem tentando disfarçar. O tendeiro, um homem gordo, de rosto vermelho e olhos tão frios quanto a sombra que fazia atrás do balcão, ergueu a voz como quem joga uma pedra para quebrar algo frágil. Lá vem o que vive de fiado. A frase não caiu no chão. Caiu sobre o peito do jornaleiro como uma bofetada. Alguns riram baixo, outros balançaram a cabeça fingindo pena, mas sentindo prazer. Ele sentiu o peso daqueles olhos cravando sua nuca, engoliu em seco. A garganta estava tão seca quanto a terra lá fora, mas avançou mesmo assim, com os ombros encolhidos, como quem tenta proteger o pouco de dignidade que ainda lhe resta. "Bom dia", murmurou. "Bom será para mim quando você pagar", respondeu o tendeiro com um sorriso torto. "Porque para mim você é pura dívida." O homem puxou debaixo do balcão seu caderno grosso, manchado de gordura, dobrado, cheio de páginas que contavam a mesma história repetida. Abriu no ponto onde o nome do jornaleiro aparecia 1, 2, 10, 20 vezes. Farinha, café, açúcar, tabaco barato, datas, números, nada de histórias, nada de compaixão, só dívida, só cobrança, só vergonha. "Hoje você não pagou, ontem não pagou. Diga-me quando vai cumprir." "Assim que me pagarem esta semana", sussurrou ele sem coragem de erguer os olhos. "Promessas", disse o tendeiro batendo o balcão com a palma da mão. O som seco ecoou como um chicote. "Promessas não enchem meu caixa. Se você não pagar hoje, amanhã todos saberão que você não é só pobre. É um morto de fome." Lá fora, sua esposa escutava tudo pela porta entreaberta. Ela não precisava ver nada. Os gritos se cravavam como facas. Suas mãos tremiam, não de frio, mas de impotência. E aquela humilhação, aquela pequena morte diária,
Tinha se repetido tantas vezes que parecia fazer parte da rotina deles, mas naquela manhã doeu de um jeito diferente. Talvez porque o menino, o filho deles, já tinha idade suficiente para entender o que significava ver o pai sendo tratado como lixo. O jornaleiro pegou a cesta vazia e saiu da loja sob o sol quente. Os murmúrios o seguiram como moscas rondando algo que cheira mal. "Lá vai ele de novo", disse uma mulher. "Vive de fiado", comentou um velho cuspindo no chão de terra. Ele continuou caminhando pelo caminho seco. Cada passo doía como se carregasse pregos cravados nos pés. A cesta vazia parecia pesar mais do que se estivesse cheia. Ele não carregava comida. Carregava vergonha. Quando chegou em casa, sua esposa fechou a porta atrás dele com força. Olhou-o com um olhar que misturava medo, amor e exaustão. "Eu estou cansada", disse ela, sem gritar. "Cansada de dever. Cansada de baixar a cabeça. Cansada de nos apontarem como se fôssemos lixo." Ele tentou dizer algo, mas a voz falhou. "Eu trabalho", murmurou. "Trabalha, sim, mas não é suficiente. O pouco que entra vai para pagar o que já devemos e para comprar adiantado o que ainda nem existe." Ele abaixou os olhos. Não tinha resposta, só silêncio. "Sabe o que dói mais do que não ter dinheiro?", disse ela. "Ver você sendo humilhado como se não valesse nada. E ver nosso filho assistindo isso." O peito dele queimou. As mãos fecharam-se lentamente em punhos. Em sua mente, ecoava a risada seca do tendeiro, os olhares tortos, o caderno sujo de dívida. Sua vida parecia escrita naquele caderno, e escrita por mãos que não eram as dele. Aquela noite, ele não dormiu. Sentou-se perto da janela enquanto o vento arrastava a poeira como se zombasse dele. Sua esposa dormia. Seu filho dormia. Mas ele não. A dívida não apenas lhe esvaziava os bolsos, esvaziava-lhe a alma. Ele olhou para suas mãos calejadas, rachadas de tanto trabalho, e ali, no escuro, como quem fala com algo maior do que a própria dor, sussurrou: "Não volto a dever nenhuma única moeda a ninguém. Nunca mais." Sua esposa, ainda na cama, abriu os olhos devagar. Não disse nada, mas reconheceu aquela voz. Não era a voz de um homem quebrado, era a voz de um homem que decidiu se pôr de pé. Ao amanhecer, o jornaleiro não arrastava os pés como costumava fazer. Caminhava lento, sim, mas firme. Não tinha dinheiro, não tinha plano, mas tinha decisão. E às vezes uma decisão muda mais do que 10 oportunidades. Ele pegou uma pá velha e enferrujada e saiu para trás da latrina. A terra estava dura, ressecada, quase uma pedra. Ele começou a cavar um buraco pequeno, e cada pá levantada parecia arrancar um pedaço de vergonha de dentro dele. Suou, machucou as mãos, mas continuou. Quando o buraco estava fundo o suficiente, buscou uma caixinha de lata também enferrujada. Não tinha nada dentro, nem uma moeda, nem um botão. Mas enterrou assim mesmo. Não era um esconderijo. Era uma promessa. E foi nesse momento que sua vida começou a mudar. Não porque o mundo o ajudou, mas porque ele decidiu mudar antes que o mundo tivesse chance de destruí-lo por completo. A notícia da decisão do jornaleiro correu rápido pelo povoado, como tudo que não deveria correr. No dia de pagamento, quando o capataz passou entregando os envelopes amarelados, ele parou diante do jornaleiro, abriu um sorriso enviesado e perguntou: "Quer que eu adiante 10 moedas como sempre?" Aquele era o ritual. Todos sabiam. Quase todos pediam adiantamento. Era assim que o povoado respirava, sempre com o pulmão de alguém emprestado, sempre devendo o ar que inspirava. Mas naquele dia, o jornaleiro respirou fundo e disse: "Não, hoje não." O capataz ergueu as sobrancelhas, surpreso. "Não? Como assim não?" "Não quero dever mais." Alguns trabalhadores ao redor riram. O riso deles era fraco, cansado, mas ainda era riso. "Este enlouqueceu", disse um. "Vamos ver quanto tempo dura", comentou outro, cuspindo no chão. Mas o jornaleiro não respondeu. Ele apenas ajeitou a ferramenta ao lado e continuou afiando seu facão com calma, como se aquele não tivesse liberado algum tipo de força
que ele nem sabia que possuía. Os dias seguintes foram mais duros do que nunca. Sem adiantamento, não havia café no café da manhã, não havia tabaco ao anoitecer, não havia pão fresco para a esposa, nem carne salgada para fermentar o sabor dos dias. A comida era pouca, o fogão quase não tinha o que esquentar, o filho comia menos, e isso doía mais que qualquer fome que sentisse. Mas era uma fome diferente, não era uma fome de derrota, era uma fome que tinha resistência dentro dela, uma fome que não era miséria de escravo, mas luta de homem livre. Cada escassez tinha um propósito, cada aperto tinha significado. E ele aguentou. A maior prova veio quando o tendeiro começou a rodeá-lo novamente. Ele aparecia de repente, surgia atrás dele com seu sorriso gorduroso, oferecendo açúcar, oferecendo café, oferecendo o que fosse. E o jornaleiro, tentando evitar mais humilhações, fez algo que doeu como um golpe físico. Ele tirou seus únicos sapatos, velhos, mas limpos, e os colocou em cima do balcão da loja. O tendeiro agarrou-os rapidamente, como um abutre que não quer deixar o outro fugir. "Vai penhorar os sapatos agora?" perguntou com falso espanto. "Está pior do que imaginei." O jornaleiro não respondeu. Apenas saiu caminhando descalço pelo chão quente e áspero. Cada pedra machucava, cada espinho entrava como se quisesse lembrá-lo de que a liberdade tem preço. Quando chegou em casa, sua esposa o olhou nos pés. Não perguntou nada, não reclamou, não se lamentou. Ela apenas respirou fundo e disse: "Se você tem certeza disso, eu continuo." Ele a olhou nos olhos e disse: "Estou cansado de dever. Prefiro comer menos, mas com a cabeça erguida." As lágrimas que caíram naquela noite não tinham som. Não eram lágrimas de derrota, eram lágrimas de alguém que sabe que a dor de hoje é o preço da liberdade de amanhã. Dias passaram. Sol subiu e desceu. Trabalho entrou e saiu. E finalmente chegou outra quinzena. O jornaleiro apertou o envelope com força, sentindo o papel amassado nas mãos. Os pés queriam ir para a loja como sempre faziam, porque o costume é mais forte que a necessidade. Mas ele respirou fundo, enfiou o dinheiro no bolso e caminhou direto para casa. Atrás da latrina, cavou com a mão até encontrar a caixinha de lata. Abriu, jogou dentro 3 moedas e uma nota. O som foi pequeno, mas dentro dele foi um trovão. Naquele momento, ninguém assistia. Não havia plateia, não havia palmas. Apenas o vento seco e a poeira levantada pelo gesto. Mas aquele pequeno gesto valia mais do que qualquer aplauso do mundo. No dia seguinte, quando ele passou pela loja, o tendeiro gritou: "Ei, fiado! Hoje você traz para pagar, não é?" O jornaleiro parou, virou, olhou o tendeiro de frente, coisa que não fazia há anos. Tinha o rosto queimado de sol, as mãos duras, os pés descalços cobertos de poeira. Ele deu alguns passos, parou diante do balcão e colocou sobre ele uma pá enrolada em pano. "Aqui está." "Isso é o que você vai me dar?" perguntou o tendeiro. "É o que eu tenho." O homem gordo riu com desprezo. Sapatos, e agora uma pá. Que forma de pagar, mas aquela risada já não tinha poder. Porque aquele jornaleiro que antes entrava encolhido, agora saía erguido. Ele não tinha sapatos, não tinha tabaco, não tinha luxo, mas tinha recuperado o mais caro, a voz. Os meses foram passando, lentos, duros, silenciosos. Cada quinzena o jornaleiro separava uma pequena parte do salário. 2 moedas, às vezes 3, uma nota dobrada quando dava, sempre seguindo o mesmo ritual: caminhar até a caixinha, cavar com as mãos, abrir, guardar. Cada moeda era um tijolo invisível de dignidade. A caixinha, que um dia foi apenas um pedaço de metal vazio, começou a ganhar peso. Peso que só ele sentia. Peso de liberdade. Mas a tentação não o deixava. Ele passava diante da loja e sentia o cheiro do café fresco, o aroma do tabaco. As garrafas brilhavam atrás do balcão como pequenas tentações. Tudo sussurrava. Só um pouco. Ninguém vai saber. Mas ele sabia. Sabia o quanto custava esse só um pouco. Custava humilhação.
Custava risos, custava olhares tortos, custava mais dívida, custava sua alma. O povoado começou a notar a mudança. Ele já não entrava na loja, já não aparecia na lista do tendeiro, já não pedia adiantamento. Não caminhava mais com a cabeça caída, mesmo descalço. Nos dias quentes as pedras queimavam seus pés. Nos dias frios, o chão gelado parecia atravessar ossos. Mas nem assim ele cedia. Até que um jornaleiro velho, que também devia ao tendeiro, disse um dia no trabalho: "E de que serve economizar se vamos morrer pobres do mesmo jeito?" O jornaleiro parou o que fazia, limpou o suor da testa, olhou o velho com calma e respondeu: "Serve para que, mesmo morrendo pobre, eu não morra devendo." As palavras ficaram no ar como poeira suspensa, lenta, persistente e impossível de ignorar. Algum tempo depois, o tendeiro, novamente furioso com a falta de pagamento, gritou na frente de todos: "Vai me pagar ou não?" Desta vez, o jornaleiro não tremeu, não engoliu seco, não desviou os olhos. Ele enfiou a mão na camisa, tirou um envelope e colocou sobre o balcão. "Sim, hoje eu pago, mas será a última vez que lhe devo 1 centavo." O tendeiro abriu o envelope. O dinheiro estava exato, contado, medido. Nenhuma moeda faltando, nenhuma moeda sobrando. O silêncio da loja inteira foi tão pesado que parecia que até o ar segurou a respiração. Ninguém disse nada, ninguém riu, ninguém zombou. Aquele homem magro, descalço, pobre, caminhou até a porta e saiu com a cabeça erguida. Seu silêncio era seu grito. Nessa noite, quando ele entrou em casa, sua esposa o abraçou com força. Não foi um abraço de festa. Foi um abraço de alívio profundo, desses que quebram o peito e remendam a alma ao mesmo tempo. Ela murmurou: "Pagamos tudo." Mas ele respondeu: "Pagamos ontem. Hoje, começamos a viver." Desde esse dia, cada centavo tinha destino, comida justa, ferramentas necessárias e sempre uma parte guardada na terra. Nada de empréstimos, nada de fiado, nada de favores, porque favores doem mais do que dívidas. Em um povoado onde todos deviam algo, quem não devia, brilhava. Com o passar do tempo, o povoado começou a enxergar aquele jornaleiro com outros olhos. Ele não tinha roupas novas, não tinha casa grande, não tinha chapéu elegante, não tinha nada que os outros pudessem apontar como riqueza. Mas caminhava erguido, e isso ninguém ignorava. Ele não devia mais ao tendeiro, não devia mais ao capataz, não devia mais ao vizinho. Era pobre, sim, mas livre. E naquele lugar, onde quase todos viviam acorrentados a um pedaço de papel rabiscado com números, ser livre era riqueza demais. Sua esposa também mudou. O brilho nos olhos dela voltou devagar, como quem reacende uma chama que esteve apagada por anos. O filho cresceu vendo o pai trabalhando, sim, mas não rastejando. E essa diferença, aquela família inteira sentia. Não era preciso que o menino entendesse o que era dívida ou vergonha. Bastava que visse que o pai já não era humilhado na frente de ninguém. Criança entende tudo pelo silêncio dos adultos, e o silêncio daquela casa, desde então, era leve, limpo, quase bonito. 3 anos se passaram assim. 3 anos sem milagres, sem acasos, sem sorte extraordinária. Só trabalho, só esforço, só disciplina. Só um punhado de moedas guardadas debaixo de terra, longe dos olhos e longe das tentações. E quando a caixinha de lata finalmente ficou pesada, pesada como nunca esteve, o jornaleiro tomou a decisão que transformaria sua vida de vez. Com aquele dinheiro juntado lentamente, pedacinho por pedacinho, ele comprou um pequeno pedaço de terra seca na beira do povoado. Terra dura, terra pobre, terra que ninguém queria, mas era dele. Dele. Pago sem fiado, sem adiantamento, sem papel sujo, sem favores. Quando assinou o contrato diante do notário, ele sentiu algo que não sentira desde criança. Ar entrando fundo, livre, vivo. Sua esposa o abraçou. Ela não disse "conseguimos", não disse "valeu a pena", não disse nada. Apenas apoiou a testa no ombro dele. Porque algumas vitórias não precisam de palavras. Elas apenas respiram. Enquanto isso,
O tendeiro continuava igual. Gordo, vermelho, arrogante, encostado atrás do balcão com seu caderno gordo de dívidas e sua língua afiada. Mas alguma coisa havia mudado. Não nele, mas no que o jornaleiro via. Aquele homem que antes parecia tão grande, tão gigante, tão terrível, agora era pequeno. Pequeno como um carrapato sugando o sangue de quem passasse pela porta. Um dia, numa tarde empoeirada, o jornaleiro passou pela loja. Não precisava entrar. Não precisava olhar. Não precisava ouvir as provocações que tantos anos haviam machucado sua alma. Mas o tendeiro o viu e chamou. Ei, jornaleiro! O tom não era o mesmo. Não havia desprezo. Havia algo quase amistoso. Uma falsa gentileza. Se algum dia quiser crédito para melhorar sua casinha, sabe onde estou. O jornaleiro parou. Virou-se devagar. Olhou o homem nos olhos. Havia calma em seu olhar. Não havia raiva. Não havia ódio. Apenas uma certeza que ninguém podia arrancar dele. Já não preciso de fiado, senhor, disse ele. Eu pago com o que tenho. E se não tenho, não compro. O tendeiro baixou os olhos. Ele não respondeu nada. Mas naquele instante, qualquer poder que ele imaginava ter sobre aquele homem morreu. Os vizinhos que antes riam dele começaram a visitá-lo. Queriam saber como um homem sem estudo, sem herança, sem luxo algum, tinha conseguido comprar terra sem dever a ninguém. Era como se quisessem entender um milagre, mas o jornaleiro nunca disse que tinha feito algo extraordinário. Sentado no banco de madeira sob a varanda, ele repetia: Não há segredo. Eu só parei de viver como se o amanhã fosse eterno. Um deles murmurou: Mas é difícil. A gente sempre precisa de algo. O jornaleiro olhou para ele com uma firmeza tranquila. Aquele tipo de firmeza que só quem já enfrentou humilhação conhece. Não confunda necessidade com costume. Necessidade é comer. Costume é gastar o que você não tem. As palavras ficaram no ar quente. Balançaram no vento como roupa estendida. Ninguém respondeu, mas todos entenderam. Desde então, todas as manhãs, o jornaleiro caminhava pelo pedaço de terra que tinha comprado. Aquele chão era pobre, seco, duro. As plantas não nasciam com facilidade. A água não era generosa, mas era dele. Ele plantava o que podia, colhia o que dava, e isso bastava, porque o mais importante não era a colheita, era a liberdade. Ali, naquele canto pequeno e improvável, não havia alguém chamando seu nome para cobrar. Não havia sombra de dívida em sua porta. Não havia mais coleira invisível apertando seu pescoço. Ele era um homem pobre, sim, mas com a espinha reta e o coração em paz. E naquele povoado, isso valia mais que chapéu novo ou casa pintada. Certa tarde, enquanto o sol se escondia lentamente atrás das colinas, ele se sentou com sua esposa na varanda. Ela costurava em silêncio, movendo a agulha com delicadeza. Ele olhava para o pedaço de terra amarelada à sua frente. De repente ele disse: Você se lembra quando gritavam comigo na loja? Ela suspirou. Lembro. Nunca mais, ele murmurou, apertando a terra com a bota. Nunca mais. Ela sorriu. Era um sorriso pequeno, sem luxo, mas cheio de vitória. Na manhã seguinte, um jovem companheiro chegou à sua casa. Tinha o mesmo olhar cansado que o jornaleiro tinha anos atrás, o olhar de alguém preso entre dívidas e vergonha, entre medo e impotência. Ele segurava o chapéu nas mãos, parecia perdido. O que eu faço? Perguntou. O jornaleiro o encarou sem piedade, mas sem dureza também. Olhou como quem enxerga o que já foi. Comece por dizer não, disse ele. Não ao adiantamento, não ao fiado, não ao gasto que você sabe que não pode pagar, não a viver como escravo de uma conta aberta. O jovem baixou a cabeça. Não respondeu, mas algo nele mudou. Porque há palavras que não fazem barulho, mas germinam devagar, como semente caída na terra certa. Nessa noite, com o vento batendo nas frestas da casa e levantando poeira no chão de terra, o jornaleiro se sentou sozinho e lembrou de tudo. Lembrou da humilhação na loja. Lembrou da raiva que sentiu. Lembrou da caixinha enterrada. Lembrou das primeiras moedas caindo ali dentro. Lembrou da última dívida paga.
Ele percebeu que ninguém lhe tinha dado nada. Ninguém lhe ofereceu salvação. Ninguém lhe estendeu a mão. Ele mesmo se salvou, pouco a pouco, aprendendo a não dever a ninguém. Talvez o mundo nunca entendesse essa vitória silenciosa. Talvez ninguém jamais aplaudisse. Mas ele sabia. Dentro dele, sabia. E entendeu uma verdade que quase ninguém percebe. A dívida não começa com um papel. Começa com um costume. Cada vez que você gasta o que não tem, você entrega um pedaço da sua liberdade. Quem prende você não é a loja, não é o banco, é você mesmo, com seus próprios hábitos. A liberdade, ele descobriu, não é ter muito, é que ninguém possa tirar nada de você, porque você não deve nada a ninguém. E se você chegou até aqui, eu quero que comente uma frase que carrega toda a força desta história. Eu sou livre. Porque essa frase não é só um comentário, é um compromisso com você mesmo. E agora eu te peço, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esta história com alguém que ainda vive acorrentado. Porque às vezes, tudo que alguém precisa para mudar a vida é ouvir um não dito no momento certo, que salva anos de dor. E aqui na sua tela já tem outra história esperando por você. Uma história que vai te mostrar que nunca é tarde demais para recuperar aquilo que a vida tentou te tirar. Muito obrigado por assistir.